Lourdes, dentro do seu método, e das crianças que são atendidas aí na clínica e que já passaram por você, mesmo aquelas que a gente considera não verbais, o que o método pode proporcionar para que ela tenha essa comunicação? Qual é a ferramenta que vocês utilizam? Ou em todos os casos elas se tornaram verbais? Como, como é a sua experiência nesse sentido? Assim, a gente tem vivido, né, eu e a Andrea, quando você desenvolve nessa criança os prexores de linguagem, que ela traz os prexores de linguagem, a tendência é que ela inicie um processo de comunicação. Ela Quais são primeiro os precursores? díade, que é o contato ocular, né? Só que a gente faz uma trajetória diferente. Primeiro eu olho, faço a criança olhar para os objetos. Depois que ela Legal. consegue olhar para o objeto, que ela não tem mais dificuldade, eu ensino o movimento antecipatório. Por quê? Porque dentro do desenvolvimento humano típico, a tendência é que o olho no início siga a mão. Olha, para você ver o tanto que isso é misterioso. Então, uma criança começa a apontar e olhar para o próprio dedinho. E aí, quando eu trabalho em movimento antecipatório, que a mão é levantada, o que acontece com o olho? O olho segue a mão. Isso faz parte do desenvolvimento natural. Então, como os nossos meninos têm uma dificuldade muito grande com essas habilidades, a gente primeiro faça com que ela olhe para o objeto, depois a gente trabalhe esse movimento antecipatório para que ela pegue o objeto, depois que ela já está pegando o objeto, já está fazendo o movimento antecipatório, o olho já está seguindo a mão aqui, eu faço com que ela comece a seguir o meu dedo, que é o apontar sobre a mesa. Então, já estou começando a fazer com que ela triangule o contato de olhar. Então, depois que ela já faz, já segue o meu apontar, já segue o meu olhar para uma figura, eu vou trazer o olhar dela para cá. E aí ela vai olhar, vamos supor, eu tenho um desenho da caneta aqui na mesa, ela vai vir para pegar a caneta, eu não entrego, a tendência é que desenvolva uma comunicação não verbal e ela comece a olhar para mim. Quando ela olha para mim, eu entrego a caneta. Assim são várias sessões. E aí aplaude, Aí não, né? festa, Faz você já festa. sabe. Faz festa. Depois, essa criança começa a triangular o contato de olhar. Tô me segurando para não chorar, porque eu tô me lembrando que o Christian passou por tudo isso. Passou. Passou. Aí ele passou por tudo isso. E aí ela começa a triangular o contato de olhar aqui. O Thomas Sello, que é um dos estudiosos, e Alan Pré, eles chamam isso dos 3 pontos de atenção do ser humano. Os 3 pontos de atenção. Daqui a pouco, eu preciso que ela triangule a nível vertical e eu preciso que ela triangule a nível horizontal. Então, eu vou criando várias atividades para que ela desenvolva uma comunicação não verbal. Então, o objetivo, a princípio, é fazer com que essas funções amadureçam. As funções que são precursores de uma linguagem. O que acontece com os nossos meninos? A maioria, quando começa a triangular, ela desenvolve uma linguagem básica. Ela começa a falar substantivos. Não sei se você lembra disso. Ela inicia com substantivos. E aí, quando ela inicia com substantivos, a gente tende a largar isso, fica os dois, né? Então fica dois terapeutas, o terapeuta, a criança e o coterapeuta. Tem uma outra marcação, né? Dentro dessa mesinha, com essa mesinha. E aí a gente aumenta o repertório de linguagem dessa criança, com o que o Vygotsky chamou só no sentido indicativo. Então, caneta é caneta, sentido indicativo. Para que serve a caneta? Aí eu vou aumentar o repertório de linguagem dele. Então, nesses 12 passos, a gente vai trabalhando todos esses momentos. E aí, São voltando, 12 passos. são 12 passos que o Christian venceu. Depois, Todos eles.
depois escreve para a gente divulgar, sei lá. Isso, a gente está pensando, porque muitos pais estão entrando. Eu acredito que a gente vai falar dos 12, a gente vai falar não dos 12 passos, porque seria muita coisa, mas dos É, passos principais para que o pai entenda o que a gente está falando. E olha que a gente ainda não falou de ecolalia, Marcelo, porque é, dentro do método da ecolalia, se a criança já chega ecolarizando, mais rápida a comunicação vem. E aí, sim, voltando lá na pergunta que você me fez. Então, independente dessa criança ter linguagem ou não ter linguagem, a fala em si, os pontos necessários para o processo da comunicação ele é trabalhado. E aí, quando essa criança se comunica e começa a olhar para o que precisa ser aprendido, a tendência é que esse repertório o quê? Aumente. Se essa criança trouxer uma apraxia verbal, outras questões que um fonoaudiólogo precisa estar resolvendo, porque a gente é um trabalho que intervém, mas que precisa de uma equipe. Nunca sim, só o método vai resolver, a gente sabe da complexidade que tem em todo o espectro. Aí sim, a gente vê que a maioria das crianças, a maioria, a gente pode até relatar, que não desenvolveu essa comunicação primária, que seria essa comunicação por palavras, porque tem uma apraxia muito severa, tem uma outra questão, mas ele se comunica com o olho, ele olha, ele sabe informar quando algo não está legal para ele.